Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para retomar o nosso assunto. Nós estamos estudando aí o livro de Jó e hoje nós iremos falar dos capítulos de número 38, capítulo de número 39, 40, 41 e também uma parte do capítulo de número 42. Quero convidar você que pode, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aqui, já que temos bastante versículos aqui e necessário nos fazer a leitura desses versículos aqui para que a gente possa então estar aí compreendendo o seu contexto. Até aqui, onde nós temos estudado, nesse livro de Jó, nós já ouvimos o Jó falar, nós já ouvimos Bildade falar, Elifaz falar, Zofar falar. Só que agora nós iremos então ver Deus falar. Esse capítulo, ele é um capítulo, né, que assim como capítulos que nós já lemos, em que eu tenho dito que são capítulos que mexem com a gente, capítulos que falam profundamente ao nosso coração, esse é mais um desses que mexe com a nossa estrutura, que faz nos meditar verdadeiramente aí a respeito dos nossos pensamentos, do que nós temos, muitas das vezes compreensão aí relacionado à obra de Deus, às coisas que Deus ele fala. Quando nós lemos aqui esse capítulo de número 38, nós precisamos ter aí na nossa memória que Jó ele vem desejando de uma maneira insolente aí falar, né, com Deus, né? Ele parece que Jó ele se torna um pouco aí arrogante diante desses seus discursos de defesa, diante das acusações que ele vem sofrendo de seus amigos. Jó se torna aí um pouco, parece que quando nós lemos, um pouco que arrogante, né? E essa arrogância faz com que Jó ele deseja se apresentar diante de Deus, né? E apresentar a Deus aí as suas queixas, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, no capítulo de número 13, versículos de número 22 ao 24, nós vamos ver que Jó ele exigiu aqui que Deus falasse com ele, né? Nesse capítulo ele queria que Deus falasse com ele. Está escrito assim, versículo 22, chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar, e tu responderás. Quantos erros e pecado eu cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e considera-me teu inimigo? Então, nós vamos ver aqui que Jó ele deseja falar com Deus, ele quer pôr ali as coisas, parece que, né, a limpo, passar as coisas a limpo, e ele pergunta aqui para Deus qual o pecado que ele cometeu, né, e ele quer falar com Deus. Se não bastasse isso, nós vamos ver que ele chega até a acusar Deus de injustiça, né? Jó, ele chega a dizer isso, capítulo de número 19, versículo de número 6 e 7, diz assim, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em suas redes. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. No capítulo 24, versículo 1 também, do mesmo jeito, Jó, mais uma vez, né, ele chama Deus de injusto, né, ou pelo menos aquilo que ele está passando, ele acha que é injusto, né. Versículo 1 ele diz assim do capítulo 24, porque o Todo-Poderoso não marca as datas para o meu julgamento? Olha só, ele quer se encontrar com Deus em um tribunal e quer que Deus então venha aí, né, mostrar para ele quais são os erros que ele cometeu. E ele continua dizendo, porque aquele que o conhecem não chegam a vê-la. No capítulo 27 ainda, versículo de número 2, Jó ainda diz assim, pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma. Então você vê que Jó
verdadeiramente se tornou aqui uma pessoa muito insolente, né? Muito dura, muito aí arrogante nos seus discursos. E você vai ver ainda que no capítulo de número 31, ele deseja muito estar diante de um tribunal com Deus. Ele quer encontrar Deus de qualquer maneira. No versículo 35 ele diz: ai, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. Nós já até falamos, né, em um vídeo anterior do capítulo de número 31. E aqui Jó ele diz que vai se achegar a Deus como um príncipe. Olha só, diante desse tribunal, porque Jó sabe que não cometeu, né, nenhum erro, nenhum pecado. E é aí então que nós iremos ver o contexto desses capítulos de número 38, 39, 40, 41, que Deus ele fala com Jó. Então, no capítulo de número 38, Deus ele quebra o silêncio. E aqui nós iremos ver, então, Deus falar através de um redemoinho aqui, ó. Versículo de número 1 do capítulo 38, ele diz assim: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, né? Então, isso aqui, dentro da teologia, é chamado como teofania, né? O que é uma teofania? Teofania é uma manifestação aí de uma forma visível, né? Ou captada pelo ser humano de uma maneira em que ele consegue ver aí com os sentidos humanos aí essa manifestação. Então, uma teofania é uma manifestação visível ao homem de Deus. Então, era uma maneira em que Deus usou no Antigo Testamento para estar falando com o seu povo. Essa palavra, a palavra teofania, tem origem na combinação de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, né? E plainen, que significa mostrar ou manifestar. E temos também a palavra plano, que é aparecer, né? Portanto, aqui a definição literal de teofania é manifestação de Deus. Então essas manifestações aí, ela visa aqui revelar Deus de uma maneira especial para as pessoas, né? É uma revelação divina da sua presença que torna aí reconhecível ao homem. No Antigo Testamento nós teremos várias dessas manifestações aí que Deus se revelou para o seu povo, né? E havia como se fosse ali uma maneira, né, de um mensageiro especial chamado de o anjo do Senhor, né? E por intermédio também, como nós vemos no Antigo Testamento, coluna de fogo, né? Tudo isso era uma teofania, a sarça, né? O anjo que bradou ali daquela sarça, né? A nuvem que acompanhava de dia e a coluna de fogo à noite, tudo isso era uma teofania. Nós temos outros exemplos também, né? No livro de Ezequiel, capítulo de número 1, quando ele está de frente ao rio Quebar, e aí ele tem aquelas visões de Deus, o céu se abre e ele contempla ali aquelas rodas, todas há um grande significado ali dessas manifestações de Deus, né? Capítulo de número 1, versículo 4, versículo de número 28. Nós temos também Naum, né? Capítulo 1, versículo de número 3, onde Deus então ele brada de uma maneira e a sua voz está ali relacionada a essas manifestações, como Zacarias, capítulo 9, versículo 14, né? Então, aqui eram revelações faladas aí que eram acompanhadas de manifestações ali para dramatizar aquele cenário. E é isso que vai acontecer agora no capítulo de número 38. Deus ele se manifesta em uma teofania, em meio a um redemoinho ali, né? E Deus vai começar a falar com Jó. E aqui, então, nós veremos aqui algumas coisas muito interessantes, ou algumas perguntas muito interessantes que Deus vai falar com Jó, ou vai fazer a Jó nessa sessão do livro aqui,
Porém, nenhuma das respostas que Jó estava pedindo, nós veremos nesse capítulo. Ou seja, de nenhuma maneira, Deus ele vai dar qualquer resposta a Jó, devido o que ele estava passando. Então Deus aí respondeu o seu sofrimento. Charles Swindoll diz que Deus também não pediu desculpa para Jó, né? Para que aí, porventura, não haver falado até agora com Jó. Então Deus ele não se apresenta a Jó e pede desculpa, né? Então nós veremos então aqui aí uma série de perguntas a respeito da criação. E dentro da Bíblia nós sabemos que a criação ela demonstra o grande poder de Deus, né? E a sua infinita sabedoria em cada coisa, né? Da sua medida exata. Capítulo de número 40, por exemplo, do profeta Isaías, a partir do versículo de número 10, né? Essa passagem é uma das passagens pessoal minha que eu mais amo dentro da Bíblia, né? Cada um às vezes tem um livro, tem um capítulo, tem um versículo que gosta, e para mim Isaías capítulo de número 40, no seu todo, ele é maravilhoso, principalmente no seu contexto, né? Quando o povo está ali no cativeiro e Deus então envia uma palavra de consolo diante do temor que o povo tinha diante dos muros da Babilônia, do poder daqueles dias bélicos que Babilônia tinha e dos pensamentos que o povo tinha relacionado com o seu futuro. E de repente Deus usa o profeta Isaías e começa a falar da criação. E eu acho fantástico a maneira do profeta falar relacionada à criação de Deus, como que eram as nações diante da presença de Deus, as estrelas, né, se apresentando diante de Deus, o mar que para ele é algo insignificante, né? O globo terra, que diz que é ali, né, o estrado dos teus pés. Isso é fantástico, né? E aqui, dentro desse capítulo, nós veremos esse poder manifesto aí diante da presença aí do Jó, né? As obras de Deus, por exemplo, se nós olharmos o Salmo de número 19, versículo de número 1 ao versículo de número 7, nós veremos que é como se fosse um rastro, uma marca, né, para o homem aí reconhecer a existência de Deus, né, e a sua glória eterna. Então o Salmo de número 19 também é um salmo maravilhoso em que o salmista ele glorifica a Deus pela criação, né, pela maneira da exatidão aí do pôr do sol, e essas manifestações de Deus aí que são tão gloriosas. Então nós iremos aqui iniciar o capítulo de número 38 aqui do livro de Jó, com essas perguntas aqui. E essas perguntas vão chegar bem forte aí para Jó, vai verdadeiramente abalar a estrutura deles, né, ou a estrutura dele, porque nós iremos ver aqui que Jó parece que havia se tornado, como eu já disse, né, um apologista, né, independente aqui, autoconfiante, né, defendendo a si mesmo, a sua causa. E é nesse cenário então que Deus ele se manifesta. Observe o versículo de número 2, por favor. No versículo de número 2, Deus começa falando assim, ó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Olha que coisa tremenda. Então Deus já começa a se manifestar falando aqui para Jó, pois Jó havia criticado, né, o Criador aí, e agora o Criador fala com a criatura, porque a criatura fala de coisa que ele não tem conhecimento, né? E aqui então nós veremos que Deus vai dizer a Jó que os seus caminhos e feitos são além da sua capacidade de compreensão. Né? Parece que Jó estava meio que achando que estava no controle da situação, mas agora ele vai perceber, ele vai começar a entender algumas coisas. Observe o versículo de número 3, que diz assim: agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde. Essa imagem aqui de cingir os lombos, né, diz que no Oriente Antigo, então tinha uma luta aqui muito popular, que era chamada a luta do cinturião, né?
cinturão, né? A luta do cinturão, onde então eles lutavam e o vencedor tirava o cinturão ali do outro. Então Deus manda ele cingir os lombos como se fosse iniciar uma luta. Olha que coisa interessante, né? Como se fosse aí iniciar uma batalha, né? E aí nós iremos ver então Deus chamando Jó então para essa batalha. No caso aqui é pergunta e resposta, né? E aí no versículo de número 4, Deus já começa desferindo um golpe aí muito forte em Jó, porque no versículo 4 ele diz assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto, né? Então Deus olha para Jó falando da criação e diz: aonde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? Se é que você sabe. Jó é limitado, irmãos, pelo tempo e pelo espaço, né? Jó não é o Criador, ele é a criatura. Jó não é infinito, Deus é, né? O livro do Gênesis começa dizendo: Deus criou, Deus não foi criado, ele criou tudo e ninguém o criou. Ali nós veremos a beleza do seu poder, a capacidade que há em Deus de criação, de falar e as coisas existir. E agora ele se apresenta para Jó aqui, e aí ele diz assim para Jó: onde você estava, Jó? Não era esse Jó que estava pedindo para Deus, queria se encontrar com ele, queria ter aí uma conversa no tribunal e fazer algumas perguntas para Deus, por que é que ele estava passando? Agora Deus não responde o que ele estava perguntando, mas agora Deus começa a perguntar para Jó, e a primeira pergunta que ele faz para Jó é: aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Olha o versículo de número 21, que aqui do capítulo 38 é uma pergunta meio sarcástica aí de Deus, né? Ele diz: vai ver que conhece, pois você já tinha nascido, você já viveu tantos anos, né? Então ele olha para Jó e diz: me responda, porque, né? Quem sabe você já havia vivido, né? Já sabia. Então Deus está sendo aqui dentro dessa poesia meio sarcástico com Jó, pois Jó havia tomado uma postura de que parecia que ele estava aí no controle da situação, né? Diante dessa sua autojustificação aí da sua integridade, ele começou a querer levar e a ensinar e a falar com Deus e se encontrar com Deus no tribunal, e agora Deus está ali. Olha aqui o versículo de número 8 ao versículo de número 11. Isso daqui vai ser fantástico, porque nessa sessão aqui nós iremos ver aqui a referência da criação de Deus e da não existência de Jó. Como se Deus agora começa a colocar o seu oponente, né, nessa batalha no seu devido lugar, né? E isso daqui é bem interessante, porque tudo isso que Deus ele vai fazer é para lembrar Jó que Jó não estava presente na criação, né? E assim também ele não poderia aqui entender os desígnios de Deus, né? Ao permitir aí que seu servo sofresse. Então Deus vai chegar para Jó aqui e vai começar a fazer perguntas para ele, e essas perguntas têm como aqui motivação levar a Jó a compreender que na criação Jó não estava presente. Se Jó não consegue explicar, né, como se deu a criação, como que ele quer que Deus explique para ele o porquê que ele estava sofrendo? Isso é importante, aplicando já para a nossa vida. Às vezes nós também, irmãos, caímos nesse erro de achar que temos o direito de saber de algumas coisas, de por que que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, por que que Deus permitiu. Tem algumas pessoas que acham até no direito de retroceder, de parar, de servir a Deus, como se Ele fosse o Criador e Deus a criatura. Como se Deus devesse para Ele aí alguma satisfação. E é isso que nós vamos ver aqui. Agora veja, versículos de número 8 ao versículos de número 11, Deus se refere aos mares, né? E pergunta a Jó quem fez as depressões do oceano. Olha que coisa tremenda isso daqui. Ele diz assim: ou quem encerrou o mar com portas, né? Quando Deus disse assim: pare aí. E ele parou.
Você já imaginou que coisa tremenda isso daqui? Quando transbordou e saiu da madre aonde ele nasceu. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por um envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e pus-lhe portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Olha que coisa tremenda. O Senhor aqui destaca o domínio que ele tem sobre o mar e as ondas. Eram forças consideradas aí indomáveis, né? Ameaçadoras na antiguidade. E agora Deus pergunta para Jó, aonde você estava, Jó? Quando o mar nasceu, saiu do seu ventre, quando as tuas ondas aí, que eram indomáveis, paravam onde eu mandava. Aleluia! Aonde estava você, Jó? Observe o versículo de número 12, que ele vai retratar aqui do nascer da aurora e pergunta a Jó, veja só, versículo 12. Você já deu ordem amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? Isso aqui é, né, como já disse, uma linguagem irônica que Deus está usando aqui, perguntando mais ou menos para Jó aqui, com relação ao ciclo do dia e da noite, que opera, né, de uma maneira ininterrupta, algo extraordinário, tudo dentro de um ciclo. E Deus pergunta para Jó se Jó já deu ordem, né, ao início e ao fim. Olha o versículo de número 18 do capítulo 38, Deus vai perguntar se Jó conhece aí a largura da terra. Aí ele diz assim, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-me saber se sabes tudo isso, porque no capítulo 9 de Jó, quando ele está se defendendo das acusações de seus amigos, Jó ele fala como Deus criou, como Deus fez e tal, ele faz menções aí, né, no seu discurso relacionado a Deus e a maneira em que ele conhecia aí esse agir, o trabalhar de Deus na criação, e agora Deus pergunta para ele, diante da sua sabedoria, como você disse aí para os teus amigos, me explique qual é a largura, aleluia, da terra. Me faz saber, Jó. Observe ainda o versículo de número 19 ao 21. São perguntas aqui que Deus vai perguntar para Jó, relacionado à luz e às trevas, né? Versículo de número 19. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhe pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Vai ver que conhece, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Então Deus aqui sendo irônico com Jó e perguntando, será que você sabe da onde sai o sol? E aonde é a sua casa, a sua morada? Bem verdade que naqueles dias, né? Eles tinham aí o pensamento que era o sol, né? Que girava, né? E a gente sabe hoje que é a Terra que gira aí em torno do Sol, só que Deus usa o conhecimento que eles tinham daqueles dias, né? Então Deus pergunta para eles, será que você sabe aonde começa o dia e aonde termina? Aonde inicia as trevas e aonde inicia aí, né? O dia, amanhã? Deus faz outras perguntas para Jó, agora relacionada à neve. Aí ele diz, acaso você entrou nos reservatórios de neve? Olha, já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combates? Daqui, Deus falando que usa, né, Saraiva, fogo, para os inimigos, Deus derramar contra os inimigos, lançando pedra contra os inimigos. Isso é fantástico. Deus diz que guarda isso para o dia da tribulação e da batalha. Versículo 24, ele diz assim, qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Tudo isso pergunta. Agora, perguntas relacionadas à chuva, do versículo 25 ao 30. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para as tempestades trovejantes? Para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém? Para matar a sede do deserto árido
e nele fazer brotar vegetação, né? Deus falando do deserto que não há ninguém, que ninguém vive lá, e Deus com esse cuidado de cuidar, de enviar chuva, de enviar a tempestade. Versículo de número 28, ele diz: acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz e a geada que cai do céu? E quando as águas se tornam duras como pedra, falando do gelo, e a superfície do abismo se congela. Agora Deus pega e no capítulo de número 38, do versículo 31 ao 33, Deus vai falar das estrelas, das constelações. Deus vai perguntar a Jó se ele conhece as leis que governam o céu. Aí no versículo de número 31 ele diz assim: você pode amarrar a linha das Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion, né? E isso é fantástico, irmãos. Deus falando aí do céu, dessas constelações, dessas estrelas que parece que estão juntas e tem como se fosse uma corda, que alguns diziam que era um fio naqueles dias. E aí Deus pergunta para Jó, no versículo 32, ele diz: pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa com os seus filhotes? Aí ele diz assim: você conhece as leis do céu? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Irmãos, ficou estreito para Jó. A gente vê que Deus aqui verdadeiramente chega pegando pesado nessa luta com Jó, nessa batalha, né? Do versículo 34 ao 38, nós iremos ver aqui, nessa sessão da criação inanimada, o propósito de Deus aqui em convencer Jó de sua incompetência, né? Jó parece que estava aí como um governante do mundo, como se tivesse sabedoria do que ele estava falando, quando ele falava de Deus e tal, né? E aí agora nós iremos ver que o verdadeiro governador dessa criação está se manifestando. E aí Deus pergunta para Jó, olha só isso aqui. Deus pergunta se os relâmpagos ouvem a voz de Jó. Aí ele diz assim: você é capaz de levantar a sua voz até a nuvem e cobrir-se como uma inundação? Aí no versículo 35 ele diz assim: é você que envia os relâmpagos e lhes dizem, aqui estamos? Olha, ou seja, Deus os chama pelos nomes, os relâmpagos se apresentam e diz: eis-me aqui, Senhor, aqui estamos nós. Assim como Isaías no capítulo 40, o capítulo que eu disse que é um capítulo especial, para mim as estrelas se apresentam diante dele, batem continência. Olha o versículo 36, quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água do céu? Falando da chuva. Quando o pó se endurece e os torrões de terra grudam uns aos outros. O Senhor interroga Jó acerca do reino animal agora. Observe que isso daqui também é algo interessantíssimo, né? Que nós iremos ver aqui a atividade criativa e providencial de Deus, né? Envolvendo aqui a criação de criaturas selvagens além do controle humano. O homem não tem domínio sobre essa criação e Deus diz: foi eu que criei. E Deus agora vai perguntar para Jó se ele tem o domínio. E Deus fala que não só criou, como ele alimenta, como ele cuida, como ele tem um zelo por essa criação. Versículo de número 38, né? Quando o pó se endurece e os torrões da terra grudam uns nos outros. Versículo 39, você que caça a presa para a leoa satisfazer a fome dos leões? Você já imaginou? Quando se agacham as suas tocas ou ficam à espreita no matagal. No versículo de número 30, do capítulo 38, versículo 41, Deus vai falar dos corvos. Do capítulo 39, do 1 ao 4, Deus fala das cabras monteses. Do versículo 5 ao 8, ele fala do jumento selvagem. Do versículo 9 ao 12, ele fala do boi selvagem. Do versículo 13 ao 18, ele fala do avestruz. Do versículo 19 ao 25, ele fala do cavalo.
E ainda Deus pergunta para Jó quem fez aí as aves aqui, que eram majestosas como a águia, como o falcão. Versículos de número 26 ao 30. Jó aqui é levado, meus irmãos, a perceber a vastidão do poder de Deus, conforme revelada aí na criação. Imagine o quanto Jó deve ter se sentido pequeno aqui e insignificante diante da força divina que é revelada. O escritor David Atkinson, ele diz que é como se Deus aqui estivesse dando um passeio pela criação, um passeio que pegasse na mão de Jó e dissesse assim: vamos sair aqui pelo jardim, vamos dar uma volta pelo zoológico, e eu queria que você me falasse ou me contasse algo sobre esses animais. Isso é algo fantástico, meus irmãos. Do versículo de número 19 ao versículo de número 21, nós iremos ver então Deus falando a respeito da luz. Isso é fantástico. Agora, do capítulo de número 40 ao 41, nós iremos ver aqui Deus perguntar a Jó se ele é capaz de capturar aqui duas criaturas, né, que é o Belmonte e o Leviatã, que nós já falamos em um outro vídeo. Dentro desse texto, alguns dizem que é o rinoceronte, né, e como já falamos, e o crocodilo aqui. E Deus faz perguntas a Jó se ele é capaz aí, né, de conseguir capturar esses animais aqui. A intenção de Deus aqui, irmãos, não é obter resposta, porque as respostas Deus ele tem de todas. A intenção de Deus aqui é que Jó venha a ser colocado no seu devido lugar. E aquilo que Deus está interessado em fazer aqui, ele vai conseguir. Quando nós chegamos no capítulo de número 40, no versículo de número 3, Jó diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. Versículo 4. Sou indigno. Como posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. A sabedoria de Deus é extraordinária na criação. E ela é tão profunda que nós iremos ver aqui que Jó não tem como discutir os caminhos divinos. E agora, meus irmãos, nós, no versículo de número 5, nós iremos ver que Jó poderia ter feito aqui algumas perguntas a Deus. Versículo 5 diz assim: falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Ele havia questionado, ele havia falado. Agora, aquele Jó que havia dito em Jó capítulo de número 31, versículo 37, eu falaria sobre todos os meus passos como um príncipe, eu me aproximaria dele. Agora, meus irmãos, esse Jó se joga no chão. Deus queria que Jó reconhecesse que ele não poderia compreender os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são muito profundos. E é isso que nós iremos ver aqui, que não dá para nós compreendermos as maneiras, as formas que Deus ele trabalha. A conclusão que nós chegamos aqui nesse estudo desses capítulos, não dá para nós lermos todos os versículos. Charles Swindoll diz que são 77 perguntas que Deus faz para Jó. E nenhuma dessas perguntas Jó consegue responder, porque são perguntas relacionadas à sua criação. Deus se revela como Deus Criador Todo-Poderoso. Algo aqui que é fantástico, que é extraordinário. Tudo isso Deus faz para que Jó entenda o seu devido lugar. Aqui nós estamos diante de um Deus, irmão, bem diferente desse Deus que as pessoas têm domínio sobre ele, que as pessoas lhe dão ordem. Certa feita eu ouvi de um amigo que eu passando por uma situação, e ele disse para mim: por que você não coloca Deus na parede?
Às vezes a nossa cosmovisão de Deus é muito limitada. Nós achamos que o nosso Deus, ele é um Deus como esse que a gente vê, em que as pessoas, quando querem casar, colocam o seu Deus de cabeça para baixo dentro de um copo de água e diz: só tiro daí quando você me arrumar uma pessoa para me casar. Esse não é o Deus em que nós servimos. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus criador de tudo. O Deus que domina, que tem domínio sobre Satanás. O Deus que tem todo o poder, que com o sopro da sua boca destruiria todos os teus inimigos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está falando com Jó. Esse é o Deus que se manifestou agora para um homem que era justo, reto, íntegro, mas que diante de suas defesas se torna uma pessoa aí um pouco arrogante, se defendendo diante das suas pedradas que ele acabou tomando dos teus amigos. Então ele olha para o céu como se pudesse chegar diante de Deus ali, ó, no mesmo nível, igualado diante de um tribunal, e apresentar a Deus as suas queixas. E agora Deus desce e fala com ele aqui e começa a lhe fazer pergunta. Diz: segura aí, Jó, agora é eu que vou perguntar. Aonde estava você? E sabe o que Jó faz? Nós vamos ver que ele é humilde. Ele diz: eu sou insignificante. E é assim que nós nos sentimos diante de Deus. Bem diferente daquilo que muitas das vezes a gente vê nos nossos dias. Pessoas se colocando como se fosse Deus. Colocando Deus no banco dos réus. Deus, né? Como se fosse o teu servo e ele fosse o teu senhor e mandasse Deus e desse ordem e determinasse. O homem não determina nada. Quem determina é Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é poderoso. E quando nós entramos em situações, em circunstâncias aí, que nós não sabemos, né, como está acontecendo com Jó, o melhor é o silêncio, é ficar quieto. Nós não entendemos os propósitos. Nós não entendemos os mistérios de Deus. É impossível. O maior teólogo, o homem mais sábio da face desta terra, Paulo disse: quem deu conselho para o Senhor? Quem? É profundo demais. Não dá para, dentro de uma sala teológica, estudar Deus, né? Como é o termo, teologia. Deus. Estudo de Deus. É impossível. Ele é Deus. Ele é infinito. Ele é eterno. Ele é todo poderoso. E é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos chegar nesse estudo aqui desses capítulos 38, 39, 40, 41, assim como Jó chegou no capítulo de número 42. E ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Deus pode tudo. Ele pode permitir que o seu servo passe por situações sem lhe dar satisfação do que ele está fazendo. E aí ele diz assim: e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer. Ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém pode impedir os pensamentos de Deus. Quando a mão do Senhor estendida está, quem, pois, invalidará? Esse é o nosso Deus. E ele continua ainda dizendo: quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Agora Jó cai na real, ele diz: meu, quem sou eu? Eu falei do que eu não entendia, olha só, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Às vezes é assim que nós também fazemos, não compreendemos e achamos que as coisas que estão acontecendo na nossa vida, Deus está errando, Deus perdeu o controle, não deveria ter feito dessa maneira, tinha que ter feito de outro jeito, alguma coisa nesse sentido. É isso que ele está dizendo. Mas agora Jó, ele diz o que eu falei, eu lendo aqui, irmãos, por isso que eu disse que é muito forte. A única coisa que me resta fazer é confiar verdadeiramente em Deus, porque Ele é todo poderoso e eu não sei de nada. Eu sou servo.
E eu confio. Ele sabe de tudo. Ele sabe do fim antes do começo. E às vezes a gente fala de coisas que nós não sabemos. Aí ele diz assim: escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó pensava que conhecia Deus. Falou de Deus e a sua fala é uma fala muito bonita. Só que Jó conclui, depois da fala de Deus, que o conhecimento que ele tinha de Deus era muito limitado. Era só de ouvir falar. Mas agora, diante daquela profundidade das perguntas que ele não pôde responder, quando Deus lhe faz perguntas, então ele diz assim: eu falei de coisas que eu não sabia. Que Deus é esse, gente? Que Deus poderoso é esse que nós servimos? Esse é o Deus que nos escolheu. Esse é o Deus que nos elegeu. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que lá da eternidade olhou para mim, olhou para você e nos separou para a sua obra, para o seu trabalho. Vale a pena servir esse Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que nós venhamos prosseguir e saber que existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle, nós não entendemos, mas uma coisa nós sabemos: que Deus, Ele sabe o que Ele faz. O que temos que fazer é colocar a nossa boca e descer no pó e adorar a esse Deus. Deus abençoe. Até o próximo, se assim Jesus permitir.